Pois é, meus amigos, agora são 9 horas mais 3 minutos. Nós já estamos chegando, né, como prometidos, comprometido ontem, durante toda a semana. E a partir de hoje, a Rádio Marupá, que é a sua rádio web, vai estar todos os sábados, neste horário. Nós vamos estar trazendo entrevistas importantes, né? Para você que está acompanhando sempre a nossa programação, você que está também no Face, nós vamos ao longo deste momento tão importante que vive o país e que vive o nosso estado e também a nossa cidade, nós vamos estar aqui com a programação da Rádio Marupá, colocando em evidência principalmente aqueles que têm influência direta com o nosso município, né? Empresários, políticos, pessoas que têm uma certa relevância em todo o território nacional e principalmente aqui na nossa cidade. O objetivo da Rádio Marupá é, claro, fazer com que você esteja sempre bem informado, que você esteja sempre por dentro dos principais acontecimentos da nossa cidade, do nosso estado e também, claro, do nosso município, né? Você pode, inclusive, acessar, a você que está aí conectado com a gente, você pode compartilhar, você pode mandar para os seus amigos, né? E a Rádio Marupá, através do nosso Facebook, expeditomartins.lisboa também, transmitindo nesta manhã este bate-papo interessante, bate-papo proveitoso com o empresário Jorge Yanai. Primeiramente, doutor Jorge, nós só temos a agradecer a presença de Vossa Excelência aqui conosco. E aproveitando, né, para lançarmos aqui uma nova programação, um novo produto da Rádio Marupá, que é, sem dúvida alguma, esta série de bate-papos, eu não diria entrevistas, um bate-papo que nós vamos abordar vários assuntos aqui durante esse período em que nós estivermos no ar aqui, e desejar também fazer um convite, né, para que você que esteja acessando a gente aí através do www.radiomarupá.com e esteja também no nosso Face, também possa interagir conosco, questionar, fazer realmente suas perguntas e nos ajudar também a elaborarmos este programa. Bom dia, seja bem-vindo. Estamos diferentes, né? O momento diz que temos que estar diferentes, mas é sempre um prazer estar conversando com o senhor. Bom dia. Bom dia, Expedito. Bom dia, Rádio Marupá de Sinop. É uma satisfação muito grande estarmos aqui, principalmente num momento, como você disse, um momento importante que é o coronavírus, onde todas as pessoas devem se precaver, tomar os devidos cuidados para que a gente possa evitar o alastramento dessa doença que é muito grave, de fácil transmissão. E nós estamos aqui dando esse exemplo, asepsiados, as mãos, os braços, e nós estamos aqui de máscara, conforme deve ser feito todas as pessoas que entram em contato um com o outro. Às vezes a gente ainda, né? E a gente tem que entender, tem muita gente que quando percebe que você está de máscara, olha para você assim até com um certo ar de... à vontade fala assim, mas esse cara é besta, hein? Mas esse é bobo, como é que vai? Quer dizer, e na realidade, se todos nós tivéssemos a consciência, né? Tivéssemos realmente aí aquela responsabilidade consigo mesmo, não precisaríamos estar passando por tudo isso. Bastava as pessoas terem um pouco mais de consciência, né, doutor? Mas, infelizmente, isso não é o que a gente vê no dia a dia. Bom, mas vamos falar. Eu sei que você que está nos acompanhando aí através do Face, e você que está acompanhando a gente através do www.radiomarupá.com, já que mora aqui há tantos anos em Sinop, eu que moro há tantos anos em Sinop, né? Eu sei que você fala assim, mas esse pedido vai começar assim, claro, né? Porque nós estamos numa cidade que cresce muito. E o número de pessoas que chega aqui no dia a dia é muito grande. Nós conversávamos há dias atrás com o Vilmar, de viagens que você hoje faz aí com destino a São Paulo, pega um avião com 130, 140 pessoas, de repente você não conhece mais ninguém. Então são as pessoas que vão chegando no dia a dia. E eu começo perguntando para o doutor Jorge Yanai, há quantos anos o doutor Jorge Yanai está aqui em Sinop? Bom, eu estou aqui há 40 anos. Aliás, esse vai ser o 41º ano no final deste ano. Estou aqui desde que a cidade de Sinop tinha 5 anos de idade. 1979 foi o ano em que Sinop teve a emancipação política, administrativa.
até então era um distrito de Chapada dos Guimarães. E naquele ano que eu vim é que se tornou cidade. Era uma cidade de muita necessidade, uma cidade promissora, e nós exatamente sonhávamos que um dia nós pudéssemos fazer parte de uma grande cidade, como acontece hoje em dia. Depois, como que surgiu, doutor, a ideia do senhor vir aqui para Sinop? É claro que há 40 anos aqui não tínhamos absolutamente quase nada, né? Como que surgiu a oportunidade do senhor vir aqui para a cidade de Sinop? Eu morava no Paraná, sou paranaense e a situação lá no Paraná já era de muita ocupação profissional já. E eu tinha a vontade de ter um hospital próprio para trabalhar na atividade, mas desenvolver um serviço próprio. E a cidade onde eu estava, o estado onde eu estava com a lotação muito grande, e nós estávamos procurando alguma nova fronteira. E aí a fronteira mais promissora naquela época era o estado de Mato Grosso e o estado de Rondônia, na verdade, os dois estados. Era uma época ainda no final do governo militar, e nós acabamos vindo aqui para o Sinop, entendendo que aqui era uma cidade que realmente poderia ter um crescimento muito grande pela localização geográfica, pela sua colocação no eixo da BR-163 e pelas promessas que o então presidente da época, João Figueiredo, fazia de que a interiorização do país era extremamente necessária. E até havia um lema que dizia que plante que o João garante, que era o João Figueiredo. E nós viemos então atrás desse sonho, né? Atrás desse objetivo, e felizmente as coisas correram bem e nós estamos aí no nosso trabalho durante esses 40 anos com muito profissionalismo, com muita satisfação, vendo a população que, como você disse, aumenta cada dia mais. As pessoas aqui, no início, eu conhecia as famílias, conhecia seus filhos, conhecia todo mundo pelo nome. E hoje, lamentavelmente, e muito bom por outro lado, é que a gente realmente conhece pouca gente. Doutor, em algum momento dessa trajetória, decepção, dizer assim, puxa vida, vamos voltar para a minha origem, vou voltar para a minha cidade, porque aqui não vai dar, realmente a coisa não está como planejamos, não está como nós pensamos. Em algum momento o senhor pensou em desistir de Sinop? Dessa cidade que lá no início, o saudoso colonizador N. Pepino dizia que aqui seria realmente uma das maiores metrópoles desta região. Mas em algum momento, naquelas dificuldades, naquele emaranhado de coisas que ia acontecer, não vai acontecer, melhora, não melhora, chegou em algum momento a pensar assim, poxa, acho que eu vou voltar lá de onde eu vim, que a coisa aqui não vai funcionar. Não, eu nunca tive esse pensamento, mas eu posso dizer para vocês, Pedito, que nós vivemos muitas crises aqui, crises seríssimas, principalmente porque nós dependíamos da indústria da madeira, e a madeira teve uma crise muito séria por alguns anos, e nós tivemos também uma baixa muito grande aqui na nossa região. Mas Sinop foi uma cidade assim, uma cidade muito promissora. Como ela centraliza as outras cidades, mesmo sendo pequena, ela já tinha essa capacidade, esse dom de atrair os negócios para cá. Então eu nunca pensei realmente de ir embora. No início, quando vim aqui, confesso que havia uma incerteza se seria um local onde a gente pudesse ficar durante muito tempo. Mas depois, vindo aqui, instalando e colocando as nossas raízes aqui bem profundas, cada vez mais profundas e mais sólidas, nós resolvemos que eu digo, a minha família resolveu que nós iríamos sim participar do crescimento dessa cidade, da história dessa cidade, ajudar a escrever essas páginas bonitas que Sinop tem. E eu falo para você que sou muito feliz aqui nessa cidade, porque ela me permitiu que eu criasse minha família. As coisas que eu tenho eu devo a esta cidade. Ou seja, o senhor poderia dizer que hoje é um cidadão sinopense realizado daquilo que o senhor realmente planejou
no momento em que escolheu Sinop para viver? Ou o senhor ainda tem alguma coisinha, algum sonhozinho aí que precisa ser realizado? Não, eu acho que eu vivo com uma satisfação muito grande todos os dias. Desde que eu vim aqui, estou satisfeito, não existe nada que eu tenha que acrescentar para mim. Eu sou cidadão sinopense, numa moção da Câmara de Vereadores, sou cidadão matogrossense, um título que me foi conferido pela Assembleia Legislativa. Eu sou comendador pela Ordem do Estado, pelo governo do Estado me concedeu o título de comendador. E eu tive a oportunidade de servir aqui durante 40 anos como médico e também, não é minha profissão, mas eu tive atividades políticas também, gosto muito de política, eu acho que a política é importante para o crescimento da cidade, do Estado, da nação, e que todo mundo tem que participar, todo mundo tem que entender. Eu tive a satisfação, Expedito, de ter sido aqui o primeiro deputado estadual, não só de Sinop, como aqui da região norte, e também da região norte, e ter a satisfação de ter trabalhado naquela época por ter trazido aqui junto com o governador Jaime Campos o Linhão, que é essa linha de transmissão de energia hidrelétrica. As pessoas hoje não dão muito valor porque não conhecem a história, mas naquela época em que eu fui deputado, nós tínhamos uma deficiência de energia elétrica aqui e as indústrias não conseguiam se instalar aqui na cidade por falta de capacidade energética. Eles tinham que ter seus motores próprios e então essa linha de transmissão veio trazer assim um avanço muito grande. E tive a oportunidade de, como político, ter ocupado a cadeira do Senado Federal em 2010, cadeira que era de Jonas Pinheiros, que acabou falecendo. Então, eu me sinto assim plenamente satisfeito com a vida aqui dentro da nossa cidade de Sinop. Agora, claro que de política nós vamos falar um pouquinho mais adiante, né? Até porque também é um ano propício, né? Para se falar de política. Nós estamos aí prestes a termos uma eleição municipal e muitos assuntos serão abordados. Mas vamos falar agora como profissional da área de saúde, como é que o senhor está vendo tudo isso que o mundo está passando? E é claro, quando eu falo o mundo, não preciso falar em relação ao nosso país também. O senhor parou já para analisar, já passou pela cabeça, imaginou que um dia na sua profissão, como médico que traz vidas, salva vidas, cuida da vida, e de repente nós chegamos num momento em que todos realmente vivem um momento extremamente difícil. O senhor imaginaria que um dia nós passávamos por isso, doutor? A medicina mostra, a história mostra que a humanidade tem passado por isso durante várias ocasiões. Eu, durante a minha vida médica, são 46 anos em medicina, eu confesso que nunca havíamos passado por uma situação grave dessa, pela facilidade de transmissão que tem essa doença e pela facilidade com que acontecem as mortes. Eu me lembro que houve o surgimento da AIDS numa época lá para final da década de 70, começo da década de 80, que foi uma doença também avassaladora, assim, em termos de resultado. Mas é bom lembrar, até você falar disso, é bom lembrar, Expedito, que nós tivemos aqui na nossa humanidade, nós tivemos a gripe espanhola. A gripe espanhola foi na época da Primeira Guerra Mundial, 1918. O planeta tinha aí 2 bilhões de habitantes e naquela época 500 milhões de pessoas, 1/4 da população ficou doente com a gripe espanhola e 10% faleceram. Então houve 50 milhões de mortes em 1918. Depois veio a gripe asiática, agora recentemente gripe asiática, que levou aí em torno de 2 milhões de pessoas. E nós estamos dentro dessa, falando do coronavírus agora, recentemente, que certamente vai ceifar alguns milhões de vidas, né? Vão ser sacrificados.
Mas o que diferencia muito agora, recentemente, na nossa história recente, é essa facilidade que tem, dessa virose de levar as pessoas, a facilidade de se transmitir. E é por isso que nós estamos sempre conscientizando a população. Prevenção, prevenção, prevenção. Até quando nós começamos aqui, nós começamos com o uso de máscara, falando de máscara. Há poucos dias atrás, um pouco antes da Organização Mundial de Saúde determinar, e aqui até o próprio Ministério determinar o uso de máscara, eu tinha feito um artigo dizendo do hábito que nós deveríamos ter do uso de máscara. É a coisa mais simples que tem, usar máscara, que é a dificuldade que o vírus seria de transmitir. Nós dois aqui, juntos aqui, a possibilidade de transmissão, mesmo que um de nós tivéssemos contaminação da virose, nós dificilmente transmitiria um para o outro. Isso com o uso da máscara, claro. O uso da máscara. Caso não estivesse, a facilidade seria realmente nós estamos aqui num ambiente fechado, sim, por causa do som, pela necessidade. Ar-condicionado, tudo favoreceria, né? O ambiente fechado favoreceria a disseminação. Mas o uso de máscara impediria essa transmissão, porque nós estaríamos protegidos. Mas o que acontece? Nossa população não tem muita disciplina, né? Não temos ainda muito hábito. Os médicos, nós temos facilidade, porque eu entro no centro cirúrgico, eu entro de máscara e fico 3, 4, 5 horas operando de máscara, não só de máscara, como também de avental cirúrgico por cima da roupa cirúrgica e ainda de luvas. Então, luvas e óculos protetor, para que o sangue que possa eventualmente espirrar não caia dentro dos olhos da gente. Então, para nós médicos, existe até um hábito, uma facilidade. Mas a população, a gente vê que muitas vezes ele fica meio com vergonha, fica constrangido. Eu vou ficar de máscara. O senhor quer que eu fale uma coisa? Sinceramente, foi difícil eu colocar uma máscara. E não era pela arrogância, não era pelo fato de achar que a coisa não é tão grave, de que a coisa realmente não pega, de que isso é frescura, é viadagem, disso, daquilo, não. O ressentimento da vergonha. Fala, puxa vida, mas vou sair na rua. O cara vai ver assim e falar, mas quem que é esse doido, né? Mas daí você começa a ver em todo mundo, né? Liga uma televisão, assiste um vídeo, todo mundo, quer dizer, você acaba indo aos poucos perdendo, ou seja, aquele certo receio, e ao mesmo tempo você começa a usar com uma naturalidade que é impressionante. Agora, outro caso também, doutor. O senhor falou da gripe asiática, falou da gripe espanhola, da gripe não sei o que lá, nós tivemos a gripe suína, tivemos AIDS, tivemos uma série de coisas. Até então, naquela época, nós não tínhamos a facilidade tão grande nos acessos às informações. O problema hoje, ele se torna um pouco mais além daquilo que foi no passado, devido à facilidade, à tecnologia que hoje a humanidade tem para obter as informações chegando de maneira tão rápida. Ou seja, se lá na gripe espanhola tivéssemos hoje uma ferramenta como a internet, esse caos que nós estamos passando hoje poderia ter se instalado lá também? Ou seja, a preocupação teria também lá? Sem dúvida alguma. Até todas essas situações que você citou. A modernização dos meios de comunicação faz com que a gente saiba o que acontece no mundo inteiro instantaneamente, coisa que não acontecia naquela época. A informação era muito mais rápida. Mas também tem o conhecimento médico. Hoje, o conhecimento médico, a inteligência dos cientistas, que se voltam todos eles unidos para trabalhar pela humanidade. Imagina que em todo o planeta existe aí mais de 200 medicamentos sendo testados simultaneamente, com troca de informações com todos os países. A busca incessante pela vacina que nos dê proteção a essa doença também está sendo feita em vários países, inclusive aqui no nosso país, para você mostrar que nós também temos avanço tecnológico razoável. Deveria ser melhor, mas infelizmente o governo federal não dá essa oportunidade para que os nossos cientistas trabalhem adequadamente no nosso país, e eles acabam migrando para grandes centros, principalmente os Estados Unidos. Doutor, essa questão da informação rápida,
ela não embaralhou também um pouco? O senhor, como profissional da área, o que nós poderíamos dizer para os nossos internautas que estão acompanhando a gente aí, e também para os nossos amigos que estão aí nos Faces e tudo mais? Porque na realidade hoje a propagação do assunto ele é tão rápido, tão evidente, que a população ficou um pouco meia que perturbada também com tantas informações desencontradas, informações que vêm de um jeito, um manda uma coisa, outro manda outra, outro desmanda, outro diz que é para fazer, outro diz que não é para fazer. Enfim, de que maneira que a população deve se comportar na visão do Dr. Jorge Anay? Como que nós devemos se comportar mediante a tantas informações, a tantos bombardeios que vêm no dia a dia? Nós estamos aqui, por exemplo, Sinop, uma briga de poderes terrível. Prefeitura decreto, Ministério Público derruba, outro entra, não é para funcionar, não é para fazer. Nós estamos vendo aí no estado de São Paulo o governador chegando ao extremo, vai prender as pessoas, monitora por celular, enfim, a coisa está meio aqui confusa. Em alguns momentos rende até memes e chacotas na internet, que não se sabe mais o que fazer. Como é que o senhor, friamente no seu cantinho lá, imagina que isso possa ser realmente disseminado e como que as pessoas devem se comportar diante de tudo isso? Primeiro, responsabilidade. A responsabilidade de não ficar replicando as notícias que a pessoa não sabe se são verdadeiras ou se são fakes. Lamentavelmente, Expedito, tem gente que gosta de ver o caos e gosta de fazer confusão, gosta de espalhar mentira, gosta de criar intriga e que acaba acontecendo isso. Num momento de crise aí, você vê ontem ou antes de ontem veiculado em todos os meios de comunicação nacional um fato que aconteceu aqui na cidade de Sinop, em que um cidadão agride o outro porque o outro foi pedir comida numa época difícil como essa, um morador de rua, quer dizer, uma série de coisas dessa natureza. E nós achamos que existem diferenças muito grandes entre as cidades e entre os próprios estados. Então tem que dar uma liberdade. Hoje o presidente da República, ele tem um pensamento, ele coloca o seu pensamento, ele é um cidadão como qualquer outro cidadão. Sim. Tem responsabilidade, mas ele tem um Ministério da Saúde, tem um Ministério da Saúde responsável, que está atento a todas as coisas que acontecem no mundo e que convém ao Brasil. E quando nós colocamos dentro do Brasil, você vê situações diferentes. Você não dá para comparar a cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, superpovoadas, com a nossa cidade de Sinop. Então é uma coisa diferente, não dá para comparar com a capital, Cuiabá. Na forma geral, ela tem que ser obedecida a algumas regras, que são regras generalizadas. Mas em relação a outras instâncias, ela cabe ao poder executivo de cada estado, de cada cidade, fazer a decisão que ele acha mais apropriada para os seus cidadãos. É da responsabilidade dele fazer com que o bem-estar seja acima de qualquer coisa. Nós estamos num dilema muito grande nessa época do coronavírus. Um é a própria vida, que nós fazemos do lado da medicina, nós queremos preservar a vida, nós queremos fazer o possível que não haja disseminação da doença. Mas temos que lembrar também que o outro lado tem um lado econômico da cidade, econômico. Se essa crise persistir, a crise da doença persistir, vem a crise econômica. Vindo a crise econômica, vem o desemprego. Vindo o desemprego, vem a morte pela fome, que é uma morte, pior morte que o ser humano pode ter, é uma morte pela fome, pela falta de alimentação. Então nós temos que fazer um equilíbrio dessas coisas. Então temos que fazer o equilíbrio e temos que ter responsabilidade no momento desse para que as coisas não extrapolem nem de um lado nem de outro. Não vamos deixar o absurdo da economia sobressair ou o absurdo de a parte do cuidado médico ser exagerado e deixar a crise econômica abater sobre a nossa cidade ou sobre o nosso país. Olha, para você que está nos acompanhando aí no nosso Facebook, né? Nós estamos em conexão com a Rádio Marupá. Para você que nos acompanha aí, a Rádio Marupá é a sua rádio web. Só para explicar para você que está acompanhando a gente através do Facebook, a Rádio Marupá hoje, que é uma rádio web
acessando através da internet www.radiomarupá.com. Hoje é a segunda colocada na estatística do Rádiosnet em Sinop e a 18ª, acredito eu, que esse mês de abril deva fechar com um grau de posição melhor no estado de Mato Grosso. E é uma ferramenta que estamos realmente colocando no ar para que a população de Sinop possa também usufruir, né, e obter as informações necessárias. Já tivemos transmitindo alguns jogos pelo Campeonato Mato Grossense, que a hora está parada, e começamos neste sábado esta série de entrevistas com personalidades do nosso município. E a nossa primeira entrevista hoje com o Dr. Jorge Anai, que é um profissional da área de medicina há mais de 40 anos, está em Sinop, mas na medicina mesmo está... de 72. Desde 72? Formei em 1972. Então, desde 72. Então, nós estamos neste sábado e vamos estar todos os sábados neste horário, né, a partir das 9 horas da manhã, trazendo um bate-papo. Vamos trazer várias autoridades, várias personalidades. Então, você pode acessar, né, como também repassar para os seus amigos, o nosso site www.radiomarupá.com. Eu quero só pedir licença rapidinho, doutor, só para agradecer alguns amigos que estão conectados conosco, né? Nós temos a dona Gema Dal Bosco. Aliás, dona Gema, que todas as vezes que nós entramos no nosso Facebook, é quase que uma das primeiras a acessar e nos assistir. Dona Gema Dal Bosco, o nosso grande e glorioso Vilmar Galvão, que está aqui conosco, e agradecer também o Éder Segue, que é um dos proprietários do site visãonoticias.com.br, Celoir Fonseca, o nosso grande Ediner Ferreira. Se falar Ediner Ferreira, poucos vão saber quem é, mas nós falamos assim, o Carioquinha, né? Aí todo mundo lembra do Carioquinha, do rádio e assim por diante. O Helder Moreira, o Nadiro também está acompanhando a gente, né, Nadiro? Um grande abraço. Valdemar Santos, o grande Valcir Pereira, né, o David Moura, que faz parte também aí da nossa live, a Marlene, o João Jacobsi, né? Temos ainda o Gilson Dalla Barba, a Vanusa, o César Sali Willi, Valdir Pereira, nosso grande amigo Armando Missasso também, Valmiro Tobias e Heloísa de Souza. São algumas pessoas que nos acompanham, inclusive pedir para que vocês possam compartilhar com os amigos, né? Vocês podem compartilhar o nosso Facebook. Logo, logo nós estaremos também retransmitindo na página do Facebook da Rádio Marupá, assim como também está sendo transmitido na página do Vilmar Galvão, do Éder Segue e assim por diante. E nós estamos conversando aqui com o Dr. Jorge Anai, falando realmente de vários assuntos. Estamos aí na questão do coronavírus, né? Quando eu falo, doutor, que a gente vive uma confusão imensa, eu conversava ontem com o Vilmar, também com o Éder, porque veja bem, nós tivemos recentemente aí, né, como o senhor disse, cada município, cada estado tem que viver o seu ritmo, né? Não dá para nós ficarmos comparando Sinop com São Paulo, não dá para ficarmos comparando uma cidade aqui vizinha de Santa Carmen com Sinop, cada uma tem as suas peculiaridades, né? E em Sinop, estávamos comentando ontem com o Vilmar dos decretos, das informações, dos cuidados, daquilo que é preciso ter. A consciência, ela é realmente importante. Aí tem lá os decretos, autoriza isso, 40% aqui, 30% ali. Até brincava ontem com o Éder, quer dizer, de repente vem aí a decisão judicial, não, fecha isso, fecha aquilo, permanece isso, permanece aquilo aberto. Eu dizia ontem, até em forma de brincadeira, quer dizer, você ir para um bar, ir para uma lanchonete, ir para um restaurante beber, pode, mas você não pode usar 30% de uma igreja, para uma missa, para um culto, assim por diante. Eu estava falando também ontem das determinações. Olha, o estabelecimento comercial pode abrir, mas precisa que as mesas estejam 2 metros, uma afastada da outra. Aí eu estava ontem fazendo uma análise, espera lá, mas as mesas, o que tem a ver as mesas? Será que as mesas são ou seja, isso também está na área de risco? As mesas também é um fator de risco, porque a mesa fica 2 metros afastada. Mas na mesa tem 6 lugares que as pessoas ficam a menos de meio metro sentadas e conversando. Quer dizer, são coisas que você vai, se você for levar, são uma série de situações
que realmente se coloca e que não se chega às ações claras e definitivas para que isso realmente seja levado a sério, né? As mesas se justificam porque, de uma forma geral, evita o aglomeramento das pessoas, né? Embora ela esteja aí com 4 pessoas, 6 pessoas, deve manter uma distância, deve ser um lugar ventilado. As mesas, não que as mesas possam ser contaminadas, porque cada vez que sai o cliente ela é limpa, né? Mas as regras, elas têm que ser flexíveis, né? Para local, de local para local, tipo de atividade, para que a gente possa estabelecer um parâmetro. E também doença, em casos de doença, não existe uma regra clara para todo mundo. Dizer assim, vamos fechar o comércio até o dia 12, até o dia 20, até o dia 30. Eu acho que essa avaliação ela tem que ser muito flexível. Hoje, tudo fechado. Amanhã, ou daqui 3 dias, pode se abrir, dar um pouquinho de liberdade, dependendo do andamento da doença. O que hoje está aberto, não me estranharia o poder público ter que acabar fechando tudo, porque a doença teria vindo com muita força e a gente teria que parar as atividades de trabalho diário que a gente está acostumado, para que a gente pudesse evitar a transmissão muito rápida dessa doença. Porque muitas vezes as pessoas acham que a doença não vem para a nossa cidade, não vai acontecer com ela. E acontece com qualquer ser humano. Mas principalmente, lógico, evidente, que são as pessoas que têm uma sensibilidade maior, que é a sua imunidade. As pessoas acima de 60 anos, aqueles com doenças crônicas, gestantes, enfim. São os cuidados que nós devemos ter em qualquer situação. Doutor, eu estou aqui, quero aproveitar e mandar um grande abraço para um companheiro da gente que está lá em Rondonópolis, Nilson Rachid. Ontem à noite eu conversava com ele e falava do nosso bate-papo, ele falava, vou acompanhar. E o Nilson Rachid está na cidade de Rondonópolis, já tem para lá dos seus 70, eu perguntei para ele, e aí, como é que está? Ele falou, rapaz, não estou colocando nem a ponta do nariz para fora da janela, estou aqui em casa. Mas ele está ouvindo a gente lá em Rondonópolis, e ele disse o seguinte, olha, eu não tenho Facebook, mas estou ouvindo aqui através da Rádio Marupá, né? E gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. Qual a importância da gente tomar 10 minutos de sol por dia? Esse sol pode fazer com que o nosso sistema imunológico se fortaleça em virtude do hormônio que chamamos de vitamina D. E já também que há quem diga que o coronavírus não resiste o calor, né? Se propaga mais em locais frescos, com temperaturas amenas. Essa quarentena, preso dentro de casa, não é prejudicial à saúde? Ou seja, a importância de se ficar 10 minutos exposto ao sol. E se essa quarentena, com todo mundo preso dentro de casa, isso não seria mais prejudicial à saúde? Não. Quando a pessoa faz o isolamento é para ela não entrar em contato com a doença, o que seria muito ruim, com risco inclusive de morte. A pessoa dentro de casa não impede que ela possa tomar sol. Ela não pode sair do seu quintal, ela pode ir lá fora, tomar o sol que precisar. O que ele, quando fala em isolamento, é sair da sua residência, entrar em contato com outras pessoas, armando a possibilidade de contato direto com alguém que tenha a doença. Em relação ao valor do sol, o sol tem um valor muito importante para fortalecimento da própria saúde, fortalecimento ósseo. Por que se fala tanto em vitamina D? Porque recentemente os estudos demonstram que a vitamina D, aliada aos outros tratamentos de suporte, elas fazem com que aumente a imunidade da pessoa. É por isso que se está fazendo testes e estão fazendo tratamentos experimentais com vários medicamentos. E todo mundo já ouviu falar da cloroquina, e junto com a azitromicina, que é um antibiótico, junto a vitamina D. Tem muita gente fazendo estudo com o uso de antivirais também. Medicamentos que foram utilizados em AIDS, utilizados em todas as outras moléstias, estão sendo testados também, para que a gente possa chegar
num denominador comum. Mas vai levar muito tempo ainda, vai levar, com a rapidez ainda da modernidade, nós poderemos levar ainda meses, mas torcendo para que sejam dias, para que se seja conclusivo. Porque hoje um estudo com responsabilidade, ele não pode ser feito com um número pequeno de pacientes, é preciso ter um estudo muito grande de muitos milhares de pacientes para que a gente possa dar um resultado seguro de que aquele medicamento é realmente eficaz. Doutor, a questão da cloroquina, porque isso aí também foi uma novela danada, hein? Lá no início, quem apareceu com essa considerada doidura foi o presidente da República, que numa determinada aparição dele lá, disse que esse era um medicamento que poderia ajudar no combate. De repente, caíram de pau e de repente começou as pessoas a propagar também que o hidroxicloroquina poderia ser benéfico para amenizar. Não significa que vai curar na sua totalidade, mas que vai ajudar a amenizar com certeza esse problema. Esse medicamento, ele passa a ser, digamos assim, o primeiro da linha de outros e séries de medicamentos que venham a aparecer por aí, não? Eu acredito que, com o passar do tempo, nós vamos chegar a uma medicação diferente dela, uma medicação nova que vai ter um efeito supressor realmente. Um medicamento que venha realmente a tratar com segurança. A medicina tem que ter responsabilidade. Ela não pode pegar um medicamento e vamos testar e vamos dar para a população. Ela precisa ter resultados para que ela possa dizer para a população: esse medicamento é o medicamento ideal. Mas na condição atual que nós temos que nos apegar, no meu ponto de vista, a qualquer tipo de medicação que possa estar dando resultados. Atualmente, os estudos demonstram, pelo menos estudos preliminares, que a cloroquina ajuda, a cloroquina, eles ajudariam a reduzir essa replicação viral, o aumento dessa virose e abreviar o curso da doença. Então, são estudos preliminares. Mas houve um estudo recente, um estudo americano também, dizendo que a cloroquina não teria melhorado absolutamente nada em relação a alguns doentes tratados. Então, é um estudo preliminar, mas todo mundo hoje não quer saber, ela não quer correr o risco. Sim. Por quê? Porque a cloroquina, na verdade, utilizada sob cuidado médico, ele não tem problema de ser utilizado, do meu ponto de vista, uma vez que há mais de 70 anos, já que a cloroquina vem sendo usada no tratamento da malária, e também é utilizado em outras doenças imunológicas, é usado no tratamento do lúpus, é tratado nas doenças reumatológicas. Então, que essas doenças de autoimunes, elas são tratadas com esse tipo de medicamento. Então, é preciso dar um tempo para que tenham resultados concretos. Mas, enquanto esse tempo não vem, ninguém quer arriscar. Então, hoje, o próprio Ministério da Saúde libera o tratamento com cloroquina. O que estava sendo utilizado? Estava sendo utilizado nos casos gravíssimos. Por quê? Porque nos casos gravíssimos não tem mais o que pensar. Tem que fazer qualquer coisa que possa ter um pingo de esperança no tratamento. Mas hoje já está sendo mais flexível. Está fazendo um tratamento, o uso da cloroquina, mais no estágio inicial da doença. E nós vamos torcer para que essa realmente ela possa abreviar o curso da doença e a gente possa viver num clima de maior tranquilidade até que passe essa virose, porque ela vai passar. Sim. Ela vai chegar num pico em qualquer lugar do mundo, ela alcança um pico e depois começa a cair. E nesse tempo, até o próximo ano, que vem o próximo ano, se Deus quiser, a gente já tem a vacina para prevenir dessa doença. Você falou do fato do nosso país ser um país tropical, né? E aqui na nossa região ser o calor. É evidente que o vírus não gosta muito de calor. O vírus não gosta de calor. O vírus gosta do frio. Tanto é que quando você guarda as amostras de vírus para fazer qualquer
experiência científica, qualquer estudo científico, ela Você é deixa ele guardado. congelado, né? Exatamente, deixa ele congelado porque ele vai sobreviver naquela temperatura. Imagino. Bom, eu quero pedir para o Éder colocar para a gente aí, Éder, alguns dados atualizados, né, da Secretaria de Estado de Saúde, em relação aí aos casos que nós já estamos relatando, né? Ou seja, já são casos confirmados aqui no nosso estado de Mato Grosso. Então, para você que vai acompanhar a gente no Face, você que está acompanhando a gente aí no Face, por exemplo, né? Casos notificados, né? Casos notificados, 469. Casos confirmados em Mato Grosso, 112 casos, né? Casos confirmados hospitalizados Covid-19, 15, dá um total de 3,4% de todos os casos que foram aí confirmados no estado. Casos recuperados do Covid-19, nós temos 11, isso está em torno aí de 9,8% daqueles casos que estão confirmados. E temos até o momento registrados 2 óbitos aqui no estado de Mato Grosso. O primeiro foi aquele caso aqui em Lucas do Rio Verde, né? Um senhor de 54 anos que tem aquela velha história, né? Quer dizer, as pessoas acima de 60 anos, sempre colocou as pessoas acima de 60 anos. Não, mas é colocado também que as pessoas que têm doenças, né? Pré-existentes, doenças que possam realmente estar ali acometidas no dia a dia, isso evidentemente prejudica ainda mais e fica ruim. Então, 112 casos confirmados. Isolamento, nós temos em domiciliar 84 pessoas, segundo as informações. Fim da quarentena sem sintomas, né? No caso, 11 pessoas que passaram isso, mas sem sintomas, né? E outros dados que realmente são importantes, que a população, por exemplo, olha, 15 internados, como já foi dito, 2 óbitos, 6 enfermarias, tem 9 em leito de UTI, né? 9 em leito de UTIs, 3 em hospitais privados, 3 públicos, 7 privados, filantrópicos e públicos, assim por diante. Então, o que a gente percebe também é de que Mato Grosso, né, eu estava até vendo no site do Ministério da Saúde, em termos de porcentagem, o Centro-Oeste é menor índice em relação exatamente pelo fato de ser clima quente, assim por diante. Doutor, para a gente finalizar o assunto, para falar deste assunto aqui, depois nós entrarmos numa área completamente diferente. Hoje, né, olha, Cuiabá, né, Cuiabá, nós temos aí 60 casos confirmados, né? Rondonópolis, 12, Sinop, 11 casos confirmados. E aí, nós estamos em Sinop e a gente fica imaginando, as pessoas fazem assim: meu Deus do céu, mais 2. Aí eu estava conversando com ele, escuta, mas você acha que isso é um vírus que está comprovado que vai atingir o mundo? Você acha que Sinop não ia ser atingido? Que nós não íamos passar por esse problema? Sinop com 11 casos, Várzea Grande com 6, Tangará da Serra com 5. Aí temos outros municípios do estado aí com 3, São José dos Quatro Marcos tem 2, Cáceres 2, Aripuanã 2, União do Sul tem 1, Primavera, enfim. Dos 141 municípios, não tenho aqui a informação de quantos já estão contaminados, mas que há uma grande possibilidade de todos ter a contaminação do vírus, com certeza. Os casos confirmados recentes de outros estados foram notificados também pelo município de Rondonópolis, que tem um caso, Chapada dos Guimarães também um caso, Pontes e Lacerda também um caso. Se não me falha a memória, tivemos aqui em Feliz Natal um caso que foi confirmado, mas que era do cidadão do estado de São Paulo, que estava passando por aqui, assim por diante. Mas enfim, o importante de tudo isso, doutor, é que as pessoas se conscientizem. Não adianta achar que está tudo resolvido, porque a pandemia ainda não passou. E há quem diga que o nosso pico aqui na região centro-oeste também ainda não chegou, né? É verdade. Ainda não chegou esse pico e a gente tem que ter cuidado para que esse platô ele seja o mais superficial possível. Mas a cidade de Sinop tem 11 casos e, proporcionalmente, ela é bem alta. Se compararmos com a população de Cuiabá, se compararmos com Rondonópolis, você vai ver que o índice nosso é muito alto. Ele é um dos mais altos do estado, porque deveria ter menos em comparação com as outras cidades. Comparar a população de Cuiabá, a população de Sinop
e colocarmos os nossos pacientes, e em números nós vamos ter muito mais que eles. Mas isso é um cuidado que a gente tem que ter, é uma coisa que a gente não pode assegurar porque que seja desleixo da população. Mas de todo caso, Expedito, fica aqui a lembrança, a recordação, o cuidado de que nós somos responsáveis por essa transmissão. Se nós estivermos assumindo os devidos cuidados, nós vamos fazer com que essa doença passe assim, com o menor número de vítimas possível. Porque quando você dá um caso confirmado, você não sabe se existe mais 10, 20 pessoas que estão com a doença, mas estão praticamente assintomáticos. E quando a gente fala em pessoas de risco, as pessoas de idade, porque geralmente essas pessoas têm junto hipertensão arterial, diabetes, tem outras patologias junto. Mas a estatística mostra que tem muito jovem saudável morrendo também de coronavírus. Pois é, gente, olha, nós estamos conversando aqui, eu vou pedir para que o Éder coloque aí na tela, Éder, aqueles dados novamente, e aproveitar para o Vilmar, né, pegar uma aguinha para o doutor também, né? Nós estamos, o que nós precisamos no futuro bem próximo é estudar, não sei se a NASA vai poder nos ajudar nisso aí, estudar o Vilmar Mendes Galvão. Nós vamos... Fica aí, mestre, não está ainda na hora de você vir para cá não, deixa o Éder colocar para mim alguma coisa aqui, calma lá, que vai dar tudo certo, né? Enquanto isso eu quero aproveitar aqui para falar com os nossos amigos que estão aí através do nosso Facebook, né? O Nadiro Santos está dizendo bom dia, parabéns aí por levar a informação a todos nós. A Ana Paula Martini, né, que também está acompanhando a gente. Marcos Cassiano, aliás, Marcos não, ele não gosta que fala Marcos não, é Marco Cassiano, né? O José Ferreira também, o Edson Giovanni, temos aí o Edileude Silva Coimbra, Francisco Martins Oliveira, esse é familiar, esse é o nosso grande e glorioso Fafito, meu irmão mais novo, né, que está acompanhando a gente. A Camila também, que é familiar, a nossa filha mais nova, que hoje está em Barra do Garças, né, está acompanhando lá a gente também. Aproveitar e mandar um grande abraço aí para a dona Leila, para o seu... mandar um grande abraço aí também para o... Você vê que seu Maurílio, né? Rapaz, seu Maurílio vai ficar bravo comigo. E, enfim, aqueles que estão aí realmente nos acompanhando através do Facebook, pedir para que vocês acessem, né, www.radiomarupá.com. Éder, coloca para mim naqueles dados, tira só para a gente aqui abrir um espaçozinho. Eu quero mandar também um grande abraço para os amigos que estão através do nosso WhatsApp, né? O Rachid já nos mandou aqui dizendo obrigado, entendi perfeitamente aí o que o doutor quis falar, né? Viu, Rachid? Pode tomar sol sim, não é ir na praia, não é ir lá para o Rio Vermelho, é aí no quintal da sua casa, né? E evidentemente aproveitar os momentos, isso faz bem. Então aqui alguns dados, né? Repetindo mais uma vez, uma média de idade dos casos confirmados é de 44,5 anos, casos confirmados por Covid-19, por sexo em Mato Grosso, aí temos a questão de mulheres, mais mulheres do que homens, né? Casos confirmados por Covid por faixa etária, nós temos aí também crianças, né? Como disse o doutor, de 5 anos um caso, de 6 a 18, 6, 19 a 35, 20, 35 a 55, 60, 56 a 80, 24 e 81, temos aí um caso, tá? Então, que a gente chama a atenção, viu, é que você realmente tenha todos os seus cuidados necessários, né? Como disse o doutor, se nós fizermos a nossa parte, cada um fazendo a sua parte, evidentemente que isso passa com sintomas menores. Não é que vamos passar ileso. Vamos pedir a Deus para que Ele nos proteja e nos dê sempre toda a sabedoria para que tenhamos esse entendimento. Graças a Deus ainda não temos, e vamos pedir a Deus para que Ele nos dê realmente essa condição de passarmos por isso aí
sem registrar nenhum óbito, né? Vamos torcer para que realmente esta pandemia passe do nosso município, passe sem que faça nenhum trauma maior para as famílias que aqui estão. E aí, evidentemente, vamos lá na frente comemorar e comemorar com muito sucesso. Aproveitando enquanto o doutor toma uma água, vamos com mais uma informação a nível de Brasil, né? Vamos aqui, deixa o Éder só passar para mim aqui mais uma informação a nível de Brasil, né? Deixa aparecer na tela para mim aqui, Éder, para mim passar essa informação para os amigos que estão aí acompanhando o nosso bate-papo, nosso debate Marupá, aqui na sua rádio marupá.com e também, claro, através do nosso Facebook, né? Bom, vamos lá. Brasil registra 19.638 casos confirmados de coronavírus e 1.056 mortes, né? Foram 1.781 casos confirmados em 24 horas. São Paulo concentra a maior parte das notificações da lista nacional e apenas Tocantins, né, não tem óbito pela doença no país. Subiu para 19.638 o número de casos confirmados de coronavírus no Brasil. Foram 1.781 novas confirmações em 24 horas. O número de óbitos também aumentou. Agora em São Paulo são 1.056. Os números estão consolidados com as informações que foram repassadas pelas secretarias estaduais de saúde ao Ministério Público, ao Ministério da Saúde, até às 14 horas de ontem, sexta-feira, inclusive sexta-feira santa, né? Vamos aqui confira aqui os números em cada estado, né? Só mais aqui está na matéria, passa aí, pode subir um pouco mais, Éder. Olha, a maior parte das notificações da lista nacional está em São Paulo, com 8.216 casos confirmados e 540 mortes. Apenas o estado de Tocantins não tem até o momento óbito pela doença, mas também registrou casos confirmados, assim como todos os demais estados brasileiros. A região sudeste é a localidade com mais casos confirmados, com 11.678 casos, seguidos pelo Nordeste, que tem 3.527 casos. Do total de casos, 4.217, ou seja, 11%, estão em estado grave, necessitando de internação em hospitais de referência em todo o Brasil. Atualmente, dos 1.056 óbitos confirmados, 77% ocorreram em pessoas com mais de 60 anos e 74% do total das vítimas apresentavam pelo menos um fator de risco. Pessoas acima de 60 anos se enquadram no grupo de risco, mesmo que não tenham nenhum problema de saúde associado. Além disso, pessoas de qualquer idade que tenham comorbidade como cardiopatia, diabetes, pneumopatia, doenças neurológicas ou renal, imunodepressão, obesidade, asma e outras doenças também precisam redobrar os cuidados nas medidas de prevenção ao coronavírus. Então, gente, uma coisa é certa, você tem que tomar os seus cuidados. Não é porque você tem 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos. Até mesmo porque existem muitas pessoas, né, e o doutor depois pode só para confirmar isso, que nunca foram médicos, nunca tiveram aí uma frequência de saber como é que está. É aquela mesma coisa, o brasileiro é cheio de dar jeitinho em tudo, né? Pela Organização Mundial de Saúde, pelas recomendações, seria interessante que todo cidadão, ser humano, fosse num dentista a cada 6 meses, né? A partir do momento que você completa 35, 40 anos, é recomendado que você esteja pelo menos uma vez no médico, né, para saber. E tem muita gente que não faz isso e sequer sabe se tem uma doença, né? De repente é acometido pelo coronavírus e acaba indo a óbito. Aí depois é que vão descobrir que o cara tinha uma certa patologia que favorecia realmente ao vírus a chegar a esse ponto. Enfim,
Então é importante que você se cuide, independente da sua idade. Ela existe, o problema é grave, né? Agora, é necessário que também temos a preocupação do fator econômico. Os estados, os municípios, as cidades, né, precisam de trabalho, precisam serem movimentadas, porque, como disse o doutor há poucos instantes aqui, não tem coisa pior do mundo e não tem morte mais triste do mundo do que a morte da fome. A pessoa querendo comer, querendo se alimentar e não ter, não é porque não pode, é que não tem o que ele se alimentar. Então eu acho que o recado mais claro é esse: cuide-se, independente da sua idade, independente do que você tem que ter responsabilidade consigo mesmo. E está mais do que comprovado de que ela é transmitida de humano para humano. Então, se você cuida de você, automaticamente você está cuidando das pessoas que estão à sua volta, né, doutor? Sem dúvida alguma, é isso aí que resume tudo que a gente já falou até agora, que essa doença depende do seu alastramento, dos cuidados que a gente tem. Para você ter uma ideia, o H1N1, a gripe da influenza mais grave, no ano passado todo, apesar das vacinas, tiveram cerca de, em 2019, 1.100 mortes. Nós já com pouco mais de 2 meses aqui no Brasil, essa coronavírus já matou quase o mesmo tanto de 2019 com o H1N1. Se bem que H1N1 tem vacina e os que foram ao óbito foram pessoas que não foram vacinadas. É evidente que essa doença é uma doença que temos que ter um cuidado muito grande por causa da facilidade de transmissão e porque nós não temos ainda vacinas e ainda não temos ainda um tratamento que a gente possa considerar eficiente, cientificamente falando. Eficiente, que eu digo que tenha um índice de cura aí de entre 70% a 100%. Doutor, só para responder aqui, o Marco está pedindo para falar, e nós já falamos, mas só para reforçar. Ferramenta que nós estamos usando no momento é essencial, é necessário, é importante usar a máscara? É o principal meio de evitar a transmissão é a máscara. Não existe nada mais eficiente do que a máscara em todos esses cuidados. Por quê? Porque a máscara não tem como, transmite imediatamente, porque você pega o vírus pela mucosa, né? Entra pelo nariz, entra pela boca, a pessoa fala com você, tosse perto de você, está jogando um monte de vírus em cima de você. Se você estiver de máscara, e a pessoa que está com a doença também estiver de máscara, ele já segura na máscara dele e o pouco que passar você segura com a sua máscara e não vai te contaminar. Se lá na frente alguma coisa acontecer de ficar no braço ou a gente entrar em contato, a gente lavando com água e sabão elimina o vírus. É importante lembrar que para aqueles que não têm álcool, água e sabão resolve porque ela joga o vírus fora. O álcool, ele mata o vírus, né? O álcool acima de 70, né? Álcool 70, ela mata realmente o vírus e a água, o sabão, ela elimina, joga lá fora do seu corpo. Então é importante, é importantíssimo, talvez a coisa mais importante é o uso da máscara. Existem países muito civilizados, países onde as pessoas tem assim uma coisa muito formal de educação já, que se ela tem uma tosse, tem qualquer doença pulmonar, ela vai em locais, às vezes vai em teatro, vai em cinemas, vai em locais desses públicos e vai de máscara. A máscara, por quê? Porque é um sinal de respeito ao outro, respeito ao outro. Não é só de se proteger, mas de ter a responsabilidade de ele ser um transmissor dessa doença para outras pessoas. Então, isso já existe em muitos países já, as pessoas utilizando a máscara porque ele tem uma morbidade qualquer, ou então ele imunologicamente ele está com uma doença e não pode sair e pegar resfriado nem gripe. Tá certo, gente. Mais uma vez dizer para vocês que nós estamos com a rádio marupá.com e estamos aí nas nossas páginas de Facebook,
Expedito Martins, Ponto Lisboa, temos o Vilmar Galvão, temos a Rádio Marupá, temos o Éder Seger. A Rádio Marupá, volta a repetir, para você que está ouvindo através da internet, para você que está vendo através do Facebook, acessem www.radiomarupá. Esta emissora, esta rádio web já está no ar. Nós temos uma programação diversificada, 24 horas, com música de todos os gêneros, né? E não, até o momento são músicas aleatórias, em que as pessoas curtem, de repente está tocando um rock agora, mas você fala assim, puxa vida, eu não gosto de rock. Daí a pouco chega um Moda de Viola com o Tião Carreiro, depois vem um Roberto Carlos, enfim. É uma programação extremamente voltada para todos os gêneros, né? Quem gosta da boa música. E, claro, dentro da sua formatação, nós teremos aí programas de esporte. Temos um foco principal que é as coberturas esportivas, né? E também as informações com notícias voltadas aí para a sociedade de um modo geral. Hoje, nesse primeiro debate da Marupá, estamos conversando com o médico empresário, Dr. Jorge Yanai. Ficamos aqui falando de coronavírus, que é o assunto do momento, mas agora, doutor, nós vamos entrar para uma outra linha, né? Vamos entrar numa linha em que realmente a população volta suas atenções também, porque nós estamos num período eleitoral, período político, entra no processo político. Há quem diga, né? Eu acredito que não, mas há quem diga que de repente o processo político possa até sofrer uma alteração, né? Mas acredito que isso passará até lá. Mas enfim, vamos abordar o assunto relacionado à política. Como o senhor já disse lá no início, nos nossos questionamentos, primeiro deputado, os primeiros senadores, né? Que esteve no estado. Primeiro senador não, mas aqui de Sinop sim, primeiro suplente que assumiu. Enfim, e a sua procura, sua trajetória política, a sua busca realmente de buscar contribuir, colaborar com o município de Sinop tem sido cada vez mais aguçado. O senhor tem sempre se colocado na condição de ora candidato, ora não candidato, mas sempre envolvido e sempre participando dos processos políticos ao longo desses 40 anos que o senhor está ensinando. Vamos falar de política de um modo geral. Quero começar primeiro pedindo para o senhor uma avaliação do cenário nacional na visão do profissional, do empresário e do homem político que é o Dr. Jorge Yanai. O que o senhor poderia resumir em relação a tudo isso que nós estamos vivendo em termos de política nacional? Presidente Jair Bolsonaro, Congresso, Senado, de que forma que o senhor está vendo a atuação de todo esse processo em nosso município? Aliás, no nosso país, eu diria. Senhor editor, eu vejo que existe um clamor da população pelas mudanças. E na eleição passada, para a presidência da República, governador, senadores, deputados federais, estaduais, mostrou claramente isso, a mudança que a população quer. E as mudanças são claras e evidentes, mostram que a população quer um modelo diferente de política, não é uma velha política do toma lá da cá, ele rouba mais faz, essas coisas acabou. O povo quer hoje transparência, quer honestidade, porque quem não rouba faz muito mais, porque sobra mais dinheiro público, e este governo tem mostrado que economicamente tem dado as respostas dentro dos parâmetros previstos, e que a gente observa o lado que a população quer. Por que a população clama tanto pela mudança? Porque neste ano que passou, desse governo que está aí, um pouco mais de um ano, você não ouviu falar nenhum escândalo financeiro, político financeiro. Você não ouviu falar que os postos, né, que nosso Correio foi saqueado, não houve saque na Petrobras, não houve histórias de falcatruas políticas nesse mandato, por parte do governo federal. Eu acho que é uma boa resposta que o governo tem dado. Eu acredito sim, acredito que essa mudança era muito necessária, tinha que fazer
essa incisão cirúrgica nesse mal que assolava sobre o país, e que possa realmente, aquela página nefasta da nossa história, ela tem que ser virada. Essa é uma nova era, é a época da mudança, é a época da transparência, é a época que a população quer uma coisa diferente. A população não quer ser lesada. Expedito, vou te dar um exemplo para você. Outro dia eu estava conversando, numa roda ali de amigos, e estava num mercadinho ali, e eu falei para o dono do mercado: amigo, se você tiver aqui com você um bom gerente, uma pessoa que trata bem os clientes, arrumou o maior número de clientes para a sua loja, está trazendo lucro, mas você descobre que todo dia ele leva o dinheirinho dentro do caixa, leva uma mercadoria, leva tudo, você vai manter esse gerente ali? Ele falou: de jeito nenhum. De jeito nenhum. E eu falei para aquela senhora que estava ali, perguntei: a senhora tem uma pessoa que trabalha junto com você dentro da casa, ela lava bem a roupa, limpa bem a casa, faz a melhor comida do mundo, mas a senhora descobre que essa pessoa está levando peça de roupa, está levando seus anéis, está levando seu brinco, está levando seus objetos de casa. A senhora vai manter essa pessoa dentro da casa? Não, de jeito nenhum. Então esse é o assinte que a população não aceita. A população quer hoje que, acima de tudo, haja honestidade nas ações. E muito mais tem que ser honesto aquele que tem que dar esse exemplo, que é justamente o presidente, o governador, o prefeito, enfim, o gestor do bem público. Em relação à questão da corrupção, é notório que a gente vê que realmente deu uma estancada, a coisa deu uma amenizada, apesar de que ainda existe um trauma muito grande em relação a isso, né? Eu acho que o nosso país poderia estar bem melhor, poderia estar bem mais estruturado em relação à questão, hoje não precisaria estar nesse desespero todo para montar hospitais, para fazer hospital de campanha e tudo mais, se tivéssemos realmente, ao longo desse período, desses anos todos aí, tivesse investido na saúde, né? Então, a questão da corrupção, eu diria que deu uma estancada, e eu tenho dito sempre, a partir do momento que surgir qualquer tipo de situação relacionada à corrupção, é preciso que a população repense novamente, e é aquilo que você está fazendo, vai mudando. Entrou no mesmo giro da roda, vai mudando. Agora, por outro lado, teve outros assuntos também que esse governo deixa um pouco a desejar e causa uma preocupação a outros segmentos. Por exemplo, as reformas que estão sendo colocadas, as reformas que já foram feitas, nós tivemos reformas sindicais, teremos a reforma previdenciária, vamos ter reforma política, enfim, as reformas que o governo se propõe a fazer, na visão do senhor, isso também tem sido benéfico para o país em relação ao que nós tivemos acontecendo? É evidente que eu não concordo plenamente com tudo que o governo se propõe a fazer, nem com todas as atitudes. Mas eu diria que ele, no atacado, ele acerta. Esse governo acerta quando quer fazer essas modificações, quer fazer essas alterações. Existem coisas que, do meu ponto de vista, são contrárias, como, por exemplo, aumentar a carteira de motorista de 5 anos para 10 anos, 15 anos, 20 anos, que seja. Então são coisas assim do ponto de vista pessoal e também do ponto de vista médico, porque uma pessoa pode alterar sua saúde, em menos de um ano pode perder a saúde e perder a sua capacidade diretiva de um veículo. Mas são coisas assim. O que eu falo assim, que as reformas radicais que foram feitas, principalmente no caráter, né? Então esse é um ponto que eu prezo muito, que a pessoa, acima de tudo, tem que ter caráter. Agora, é evidente que existem algumas coisas que poderiam ser diferentes do meu ponto de vista, mas também não existe perfeição em segmento nenhum. Em relação ao Estado, como é que o senhor vê o desempenho do governador Mauro Mendes em relação ao estado de Mato Grosso? Nós também vínhamos numa situação bem complicada, né? Em que os governos que deixaram para trás, ficaram para trás, realmente chegou a um ponto absurdo. De repente vem aí um novo governo. Como é que o senhor está vendo a atuação do governador Mauro Mendes nessa sua caminhada aí?
Aí eu vejo que o governo está fazendo o que pode. Um governo não pode ficar querendo administrar o presente e olhando o futuro, ficando sempre olhando para trás, né? Olhando pelo retrovisor. Não adianta ficar falando que o outro deixou conta, deixou dívida e deixar de governar. Isso foi feito pelo governador anterior e viu no que viu, a população viu. Então o que nós temos que fazer é ver o governador trabalhar. E isso ele está fazendo. No meu ponto de vista pessoal, eu acho que o governador está fazendo um bom trabalho. Ele está fazendo um bom trabalho, ele está fazendo dentro do que a capacidade do Estado permite. E nós estamos falando, Expedito, de um dos estados mais ricos do nosso país. É o maior produtor de grãos do país, é o maior produtor de milho, de algodão, um dos maiores produtores de arroz, o maior rebanho de gado do país, uma riqueza imensa, uma população pequena de aproximadamente 3,5 milhões, 4 milhões de habitantes, então é uma população pequena. Você vê que Goiás tem 6,5, 6,5 milhões, Santa Catarina, que é um estado imensamente menor que o nosso, tem em torno de 6,5 milhões de habitantes, e uma riqueza muito grande que o estado de Mato Grosso tem, e nós estamos sempre atolados em dívida, com dificuldades na área da saúde, mas principalmente na área de mobilidade, né? De mobilidade que eu falo de rodovias, nós somos carentes de rodovias e também de outras coisas que a gente pode melhorar bastante. Mas eu vejo assim, do ponto de vista pessoal, eu acho que o governo está se mexendo, está fazendo o que pode dentro da sua capacidade. E eu tenho a esperança de que o governador Mauro Mendes possa produzir muito mais ainda, porque eu entendo que, neste momento, ele está fazendo o que pode, tem boas intenções e tem capacidade, sim, de dar um impulso muito grande nessa administração do Estado. Em relação ao nosso município, o senhor começou a caminhada com a prefeita Rosana Martinelli, hoje o senhor já faz parte de uma outra sigla partidária, mas como que o senhor está... Nós estamos caminhando para a reta final do mandato, né, que agora vence o mandato da prefeita Rosana Martinelli. O que o senhor poderia nos dizer em relação ao mandato e à atuação de momento que a prefeita Rosana Martinelli está fazendo em Sinop? Acho que nesse momento não seria muito ético até eu fazer uma avaliação da administração dela, uma vez que eu não estou junto dessa administração. Eu acho que a administração, quem vai dar nota vai ser o povo, agora em mês de outubro, se ela não for prorrogada essa eleição, que eu acho que não, porque o próprio futuro presidente do TSE, o Toffoli, disse que seria inconstitucional querer levar essa eleição para 2022. Aliás, essa coisa de 2022, alguns senadores, algumas pessoas, alguns deputados que têm interesses políticos querem fazer isso. Por que não diminui o mandato deles? Mas querem sempre aumentar o mandato. O que tem de se fazer, se tem que fazer essa mudança, tem que fazer essa mudança com antecedência. Combinar com a população como é que vai ser. Essa eleição vai valer 6 anos. A população sabe que vai votar para 6 anos. E o próprio futuro presidente do TSE disse que se nessas eleições passadas, onde houve uma dificuldade muito grande para a população entender como vai votar, você imagine, junto com o presidente da República, senadores, governadores, deputados federais, estaduais, aumentar ainda os prefeitos e vereadores. Isso vai ser milhares e milhares de candidatos a mais. Isso vai dar uma confusão na cabeça do eleitor muito grande, e isso aí não dá certo, segundo o presidente. Então, eu acho que a metade tem que ser feita desse jeito, mas se um dia entender que as eleições devem ser unificadas, então vai ser, mas deve ser melhor preparada, né? Preparada, e tem que falar. Vai ser daqui 6 anos, vai ser daqui 10 anos, daqui 12 anos. Porque essa desculpa, Expedito, de que vai economizar dinheiro, isso é desculpa de político. Fala a verdade. Se ele quiser,
o deputado, o senador, se diminuir os seus gastos ali, o seu próprio Congresso gastar menos, sobra muito mais dinheiro do que se gasta em eleição. Perto da despesa que os parlamentares dão, Expedito, essa despesa das eleições é mínima. Sim. Então é uma balela, é uma mentira política. Essas pessoas querem aparecer e querem aproveitar. Às vezes está com o seu companheiro político que está mal, que não vai conseguir se reeleger, então ele vai entrar ali, quer prorrogar mais 2 anos por interesses pessoais. Eu vi bastante contundente nessa ação aí o senador por Mato Grosso, Wellington Fagundes, né? Foi uma das primeiras autoridades que eu vi falar que, quem sabe, vamos mudar para... Eu também concordo plenamente com o que o senhor está falando. Esse negócio de que, não, eu acho que existe aí um certo aproveitamento do momento, né? Eu acho que não foi a melhor alternativa escolhida. E por outro lado, tem também aquilo que o senhor acabou falando, né? Nós estamos aí neste momento de pandemia e a gente tem ouvido e visto em algumas matérias várias empresas, vários segmentos, pessoas voluntárias buscando de todas as formas ajudar, buscar alguma coisa para contribuir com a situação. E até agora, em nenhum momento, não se ouviu nem por parte, vamos começar por Sinop, Câmara, Estado, Assembleia, Governo, Congresso, Senado. Não se viu em nenhum momento nenhum posicionamento de nenhum senador, de nenhum deputado dizer assim, olha, né, nós vamos abrir mão disso. Por exemplo, vamos citar aqui o caso de Mato Grosso. Eu estive fazendo as contas, já está até aqui na minha cabeça. Né, Mato Grosso tem 24 deputados. Vamos esquecer todos os benefícios que tem, salários e auxílios e aquela coisarada toda. Vamos nos focar apenas tão somente na verba indenizatória, que é R$65 mil por mês. Que para os cofres públicos no final de cada mês é R$1.560.000 por deputado. Aliás, os 24 deputados. No final do ano dá 18.720.000 só de verba indenizatória. Até eu vi dias atrás a OAB de Mato Grosso entrar com alguma coisa pedindo para que os deputados abrissem mão da verba indenizatória. Aí você já viu aquele... como é que galinha... Como se fala, tem um ditado lá que você põe uma galinha onde tem as baratas tchum, né? Quando a OAB entrou com essa ideia, não se ouviu mais falar absolutamente nada, não se viu um deputado se mobilizar dizendo, olha, realmente eu acho que seria importante nós abrirmos mão desses 65 mil e direcionar para o coronavírus. Ninguém vê nada. Não se falou mais absolutamente nada. Mas, enfim, né? Como o senhor disse, avaliações têm que ser feitas agora em outubro. É você que tem que escolher, né? E respeitando o que o senhor pensa, não vou não vou seguir no assunto, mas quero falar do Jorge Janai. Mediante a toda essa situação, governo federal, governo do estado, município, nós vamos ter as campanhas, vamos ter, eu acredito, não vai ter outra alternativa, tem que ser realizada. Doutor Jorge Janai hoje pertence ao Podemos. Podemos. É definitivo, já é conversa definitiva do partido. O médico, empresário, cidadão de bem, Jorge Janai, vem para a campanha política, para uma pré-candidatura ao executivo do município de Sinop? Sou pré-candidato do Podemos. Eu saí do MDB e recebi um convite inicialmente do então presidente do partido regional, o deputado José Medeiros, e 4 dias depois a senadora Selma me ligou também e me convidou para que entrasse no partido Podemos, que é um partido de ideias novas, embora a remanescência seja do PTN, e depois se juntou com mais 2 partidos, e agora Podemos, que é quase que uma analogia junto ao Yes We Can, do Barack Obama, né, nos Estados Unidos. E eu vi que realmente é um partido que atende bem aos meus anseios políticos, e estou aí realmente como pré-candidato. Não porque ache isso errado ou aquilo errado, mas é uma proposta de mudança, é uma proposta de transformação. Eu vejo, antecipando, acho que você vai me perguntar isso,
porque eu acho que é uma época de muita mudança. A cidade de Sinop está num ponto de um crescimento vertiginoso, poderá crescer muito mais, e os problemas, se não forem resolvidos, se essa cidade não estiver preparada para os próximos 10, 20 anos, haverá um congestionamento de problemas aqui muito grandes, problemas sociais, educacionais, e os problemas que já existem de saúde, que não são pequenos, são muito grandes, a mobilidade urbana, tudo isso que está acontecendo vai se multiplicar muito. E eu acredito que eu tenho condições de trabalhar, fazer um trabalho nesse sentido. Tenho ideias de como é que a gente poderia fazer essa mudança, essa transformação. Então me coloco sim como pré-candidato à Prefeitura de Sinop, de uma forma definitiva, consolidada pela anuência do partido regional, do diretório regional do Podemos, que me autoriza a dizer que sou pré-candidato de forma definitiva. Eu faço a pergunta novamente, porque a gente fazendo alguns levantamentos, nós temos hoje, não sei se o senhor tem números menores ou maiores, né? Mas a gente fez um levantamento, nós temos aproximadamente hoje de 11 a 12 pré-candidatos à cadeira do Executivo do município. Aí muitos questionam, não, fulano está colocando o nome porque lá na frente ele quer uma negociação e quer um lado aqui, um lado ali. O Podemos está com essa possibilidade de lá na frente haver alguma negociação ou Podemos estar realmente definido? Olha, porque a princípio é o doutor Jorge Anay, mas se o doutor Jorge Anay lá na frente não quiser, o Podemos vai ter o seu candidato a prefeito pelo município de Sinop. Ou existe ainda uma possibilidade de uma conversa lá na frente? Em todas as eleições tem bastante candidatos, pretensos candidatos. Isso historicamente se repete. Pode ter 10 hoje, lá na frente eu acredito que num mínimo de 3, no máximo de 4 candidatos aqui para a nossa cidade de Sinop, não? Cidade de Sinop. Não que os partidos vão se juntar, porque a política modificou bastante, mas porque as pessoas colocam seu nome e observam, ver se ele tem condições ou não. Dentro do Podemos eu posso dizer uma coisa para você, Expedito, que se tiver 3 candidatos, vai ser Jorge Anay mais 2. Se tiver 4, Jorge Anay mais 3. Essa é uma decisão definitiva. Eu não sou político profissional, eu tenho minha profissão, sou médico, mas um médico que está disposto realmente a trabalhar pela cidade e a me colocar pela condição de pré-candidato e sem possibilidade nenhuma de juntar com outro para ser vice, essas coisas que muitas vezes as pessoas podem tentar falar ou que haja desistência. Mesmo porque eu sou o primeiro suplente de senador e essa primeira suplência vai até 2022. Então não há razão nenhuma para mim ser vice-prefeito. Não teria esse interesse, não. Neste momento, absolutamente não. O que hoje seria aí o ponto forte, o que credenciaria o doutor Jorge Anay para tomar essa decisão? E já visando lá na frente, qual seria hoje o principal, vamos dizer aí, a sua principal bandeira? Bandeira, né? Será que é bandeira mesmo? A sua principal meta, o que o município hoje realmente precisa e que o doutor Jorge Anay viu e falou, olha, isso aqui só vai acontecer se realmente eu estiver lá, porque já apontei aqui, indiquei lá, mostrei para cá e a coisa não anda e por este motivo a decisão é final, quero ser pré-candidato, se prefeito isso realmente irá acontecer. Principal bandeira seria isso mesmo, né? Principal bandeira hoje da gestão Jorge Anay. Eu acho que tem 2 aspectos, né? O que é que nós estamos com maior dificuldade hoje e aquilo que a gente prevê como a melhor coisa para o futuro da nossa cidade. Uma coisa que hoje é muito deficiente é a saúde. A saúde é excessivamente deficiente.
E não é só coisa desse governo municipal, é dos anteriores também foram mal na saúde. E hoje, você vê, nós tivemos aí recentemente o título a nível nacional da cidade campeão, mortalidade por dengue, e ver problemas de saúde multiplicando cada vez mais, porque não se pode imaginar que hoje uma mãe de família vai lá com uma criança no seu colo e não encontra tratamento, uma gestante que fique acompanhando 9 meses de trabalho em cuidados de pré-natal, chega na hora de ganhar a criança, tem que pegar uma ambulância e para Sorriso ter o filho lá. Então são coisas inimagináveis para uma cidade que se diz capital do Nortão. E o outro aspecto é o aspecto futurístico, essa mudança que a nossa cidade está tendo e essa transformação que nós vamos ter nos próximos anos. Vem aí a Ferrogrão. A Ferrogrão era para sair ano passado a licitação, não houve. Se brincar, esse ano não sai. Então é preciso também que o próprio gestor se movimente nesse sentido. Então nós temos que preparar, fazer a cidade em todos os sentidos, no sentido educacional, no sentido da segurança pública, no sentido social, no sentido da saúde, nos prepararmos, fazendo alguma coisa que se prepare essa cidade para os próximos 30 anos. Isso aí nós vamos fazer um programa de governo, que será um programa que a gente está já elaborando, que é justamente isso, preparar essa cidade de Sinop para essa grande mudança, para essa grande transformação. A mudança é a mudança da velha política, isso tem que acabar. Velha política, aquilo que eu já disse, né? Rouba mais faz, toma lá da cá, isso não pode existir. Não, isso não pode existir. O povo não suporta mais isso aí. E a outra é a própria gestão, ela precisa ser administrada. Existe uma diferença, Expedito, entre ser gerente e ser um administrador. Gerente da cidade, qualquer um pode ser. O que é o gerente da cidade? Um caminhão estragou o motor, vai lá, leva para a oficina. Furou um pneu, estourou um pneu, troca o pneu. Paga os funcionários, paga as despesas do município, e isso aí é tocar a vida no município, precisa gerenciar, isso qualquer um faz. Administrar é pensar a cidade, pensar no bem-estar da população, pensar na sua saúde, pensar na educação dos filhos, a possibilidade cada vez maior, pensar nas mães que têm que deixar seus filhos em algum lugar, que é a creche, um lugar de segurança, para que ela possa trabalhar, possa contribuir no sustento da família. É pensar nessa mobilidade urbana, é pensar nessas enchentes que acabam inundando a cidade, que causando transtornos, é pensar nessa dengue com antecedência para evitar que ela acabe trazendo doenças aqui para a nossa cidade, além disso aí, ocasionando mortes. Então, e preparar a cidade vai crescer muito. Daqui a alguns anos vamos superar Rondonópolis em crescimento. Então nós temos que preparar essa cidade, porque senão, daqui a uns anos, aqui vai ser a capital da confusão, a capital da instabilidade, a capital do caos social. Então nós temos que nos preparar prepararmos essa cidade para que ela tenha um direcionamento, para que ela tenha um norte, para que ela possa trilhar por caminhos seguros e fazer com que ela progrida cada vez mais. Nós temos aí um comércio muito forte, as indústrias são fortíssimas. Nós temos essa em Paz aí, que é a usina de álcool do milho, maior da América Latina. Isso é uma coisa muito grandiosa. Então são coisas assim que nós temos que ter cuidado, nós temos que ter assim um tratamento diferenciado para que a gente possa trazer mais indústrias ainda, melhorar a qualidade do comércio, dar condições do comércio trabalhar cada vez melhor, nós continuarmos nos preparando para essa educação que está chegando. A cidade de Sinop é uma das poucas cidades no país que deste porte tem uma universidade estadual, que é o NEMAT, e tem uma universidade federal aqui, que é o FMT. Nós temos aqui
menos de 200 mil habitantes, nós temos uma faculdade de medicina. E é uma faculdade de medicina bem pontuada no país. Não é uma faculdade de medicina que essa nossa UFMT Medicina aqui é melhor que muitas cidades grandes aqui do nosso país. Então nós temos que cuidar bem disso. Nós temos a FACIP, hoje uma universidade. A FACIP deixou de ser a faculdade, tem hoje a Universidade FACIP. Para você ver a grandiosidade que é a nossa cidade em todos os setores. Então nós temos que cuidar de tudo isso aí. Essa cidade aqui é uma cidade muito grande, é uma cidade muito promissora, Expedito. Isso não é para amador. Administrar a cidade de Sinop não é para amador. Eu acho que tem que ter experiência, tem que ter pelo menos uma capacidade de juntar pessoas competentes para que a gente possa fazer um grande trabalho por essa cidade. Hoje o Dr. Jorge Enay estaria preparado para comandar os destinos de Sinop? Quando eu cheguei aqui, Expedito, já tinha 5 anos. E hoje tem 45 anos. Né? Foi em 74, eu cheguei em 79. E eu acompanhei todo o crescimento dele. O crescimento, a parte do progresso e também dos problemas que a cidade teve. Eu vivi mais da metade da minha vida aqui. E sempre fazendo com que, trabalhando para que a cidade tivesse esse crescimento. Né? Não só como profissional médico, dentro da sua atividade, atendendo as necessidades da população, trazendo aqui, dentro da minha área, trazendo aqui o que existe de melhor na medicina, fazendo com que Sinop, ajudando a fazer Sinop um centro regional de saúde. Hoje nós temos uma saúde capacitada aqui dentro da nossa cidade. Não é um trabalho só meu, mas é um trabalho que eu contribuí bastante para que isso viesse a acontecer. E também fazer com que essa cidade realmente tenha o atendimento necessário em todos os outros setores. Doutor Jorge, por 1h30 de conversa, de bate-papo, eu, em nome do Vilmar, também do Éder, que está conosco aqui, dos amigos da Marupá, nós só temos a agradecer, né? O Dr. Jorge Enay tem esse diferencial, a facilidade, a acessibilidade e a disponibilidade de quando sempre é acionado, sempre é solicitado, diferente de muitos. Tem gente que é difícil. E quando nós tivemos a ideia de dar o pontapé inicial no debate aqui da Marupá, por uma série de motivos, né? Pela admiração, pela atenção, pela pessoa que é. A primeira pessoa que veio na nossa cabeça não foi, será que fulano, será que Beltrano? Não. Primeira pessoa que nós decidimos, né? Vamos. Quem que nós vamos chamar? Eu automaticamente já disse, Dr. Jorge Enay. Por quê? Faço acessibilidade, sei da pessoa que é. E a gente só tem a agradecer muito, né, a sua presença aqui. Isso aqui são coisas para nós contarmos lá na frente, histórias, né? A Rádio Marupá, que começou, a primeira entrevista da sua programação foi com o Dr. Jorge Enay. E a gente fica feliz por isso. Quero aqui, em nome de todos, agradecer imensamente a sua participação conosco e deixar para que o senhor possa fazer suas considerações finais, e queira falar alguma coisa caso a gente não tenha abordado aqui. Mas, de qualquer forma, desejar sucesso, e a gente acredita que a responsabilidade depende de cada um. E se o senhor está se colocando nesta condição, é que o senhor sabe da competência e da capacidade que o senhor tem para conduzir os destinos desse município, porque vem fazendo isso ao longo da sua vida profissional e, diga-se de passagem, com muita credibilidade junto à sociedade de um modo geral. Mais uma vez, obrigado, e a gente está sempre à disposição, a Rádio Marupá, que a partir de hoje tem realmente esse espaço para que possamos levar a conhecimento da nossa sociedade as pessoas de bem e aqueles que têm interesse de fazer com que a nossa cidade se torne cada vez melhor. Agradecer a você, Expedito, agradecer ao Vilmar Galvão, agradecer ao Éder Seger, agradecer à Rádio Marupá, pelo carinho com que eu fui atendido aqui, fui recebido aqui.
e pela oportunidade da gente falar sobre esse momento difícil da doença, né, do que o coronavírus, que é uma patologia muito séria e nós devemos levar com seriedade. Pela oportunidade de expor as minhas ideias a respeito do que se espera de uma administração de Sinop. Essa cidade que eu sempre digo que é uma cidade mágica, uma cidade encantadora, que recebe bem todas as pessoas que vêm aqui, seja para passear ou seja para se instalar. É uma cidade que eu sempre vejo falar bem. A gente vai viajar para Curitiba, vai viajar para São Paulo, vai viajar para outras cidades, a gente fala em Sinop, lá em Brasília, fala em Sinop, todo mundo conhece. É impressionante a impressão boa que essa cidade causa em todas as pessoas. Mesmo as pessoas que não conhecem, nunca vieram aqui, ouviram falar de Sinop e querem conhecer. Então eu agradeço muito a esta cidade generosa que me recebeu e recebeu a minha família. E é uma grande satisfação pessoal. Tenho minha filha que ela é dentista, mora em Lages, Santa Catarina, mas eu tenho meu filho médico aqui, o Dr. Douglas, que para minha grande satisfação de pai, de profissional, tenho ele aqui trabalhando junto no Hospital dos Pinheiros e que também colabora e tem o mesmo sentimento que eu tenho por essa cidade. O sentimento da família Jorge Anai é um sentimento de carinho, de gratidão pela cidade de Sinop, que é a cidade que tem proporcionado à minha família a própria sobrevivência e a satisfação profissional e pessoal. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado à Rádio Marupá, que ela tenha muito sucesso, esse sucesso que já está acontecendo, mas que ela se multiplique muitas e muitas vezes, porque é necessário um meio de comunicação sério, competente, que leve as informações verdadeiras, as informações necessárias para a população. A população gosta de coisa séria e vocês fazem um trabalho sério. Parabéns a vocês, muito obrigado. Obrigado, doutor Jorge Anai. Dizer que a semente está na terra, né? Agora precisamos cuidar, regar, fazer com que realmente ela possa crescer e frutos cada vez melhores possam surgir por aí. Bom, agradecer aqui a você que esteve conosco aí através do nosso Facebook, né? Agradecer especialmente ao Éder Seger. Eu tenho buscado de forma realmente simples, mas objetiva, agradecer ao Éder, que é um dos profissionais que nós temos aqui na nossa cidade, que às vezes ele não gosta muito, mas eu já disse para ele algumas vezes, doutor, Éder, eu só falo porque você é um cara que é merecedor do que eu falo, né? Pelo profissional que é e pela maneira que trata os demais colegas. Porque o bom profissional não é aquele que exerce a sua profissão. O bom profissional é aquele que se comporta, né? De maneira exemplar, cuidando dos amigos, independente do local, de onde está, como deixa de estar, né? Eu sempre vejo que o bom profissional é aquele... eu sou um bom profissional porque eu falo bem, porque eu falo bonito. Não, mas e como que é teu comportamento, cidadão? É o mais terrível possível. Então você não é profissional, né? Você tem que ser profissional em todos os aspectos. E o Éder, esse profissional que eu tenho tido uma admiração, eu tenho essa admiração pelo Éder desde quando a gente se conheceu pela primeira vez. E não pelo que ele sabe filmar, porque ele sabe, não, porque é o comportamento que a gente tem, né? E eu, se uma das coisas que eu procuro ver nas pessoas são os comportamentos, né? São os comportamentos. O doutor Jorge Anai sabe da admiração que eu tenho por ele. Mas não é porque ele é um bom médico, ele pega o bisturizinho lá e corta tudo certinho, faz o corte, a costura. Não, é o comportamento, é o exemplar, o homem que é, da pessoa que se comporta como, né? E sabe diferenciar o que é o médico e o que é o ser humano, porque nós temos que saber diferenciar isso. E eu tenho procurado ver isso nas pessoas, né? Para mim, um bom profissional é aquele que se comporta bem, é aquele que causa exemplo de respeito aos demais. Sabe por quê? Porque é assim que eu faço, né? Em alguns momentos o cara fala assim, você é o melhor isso ou o melhor aquilo. Não sou melhor do que ninguém. Cada um tem a sua característica, né? Cada um tem a sua maneira de agir, cada um faz a sua parte, cada um busca fazer da maneira que cada um tem suas... Ninguém vai ser igual a ninguém, né?
Por mais que seja da mesma profissão, mas cada um tem a sua característica. Então, eu tenho dito isso sempre para o Éder. O Éder fala, não, Éder, você é um cara diferente. E o Vilmar Galvão, que dispensa comentários, que a gente é mais do que irmão, né? Isso aqui é tudo idealizado por ele. Eu fico dormindo, ele fica 24 horas idealizando, comprando microfone, fio, cabo. Aí eu falo para ele assim, Vilmar, seria bom um troço assim, sabe? Tá? Quando é no dia eu chego, ele, aquele negócio que você falou que seria bom, tá aqui, ó. Entendeu? Então, e a gente plantou, né? E o Vilmar plantou essa semente da Rádio Marupá, e a gente tem como objetivo realmente fazer o que for melhor para a sociedade. Então, quero agradecer imensamente aqui ao Vilmar, mais uma vez agradecer ao Éder, agradecer aos amigos da Marupá, dizer que sábado que vem, neste mesmo horário, a partir das 9 horas, nós estaremos aqui com outro entrevistado, né? E a cada dia procurando melhorar cada vez mais. Pode ter certeza que para sábado que vem, novidades terão, em termos de imagem, em termos de situações, pode ter certeza absolutamente disso, né? Então, a todos que estiveram conosco no Face, o Éder Pessini, o nosso presidente entrou agora. Dormiu bem, Éder? Parabéns, hein? Que sono profundo, nego velho. Dormiu, acordou? O Alan Leandro, o Glaucus, enfim. De qualquer forma, a gente só tem a agradecer aos meus amigos que estão conectados conosco no www.radiomarupá.com. A você do Face, nosso muito obrigado. Tenham todos um sábado maravilhoso. Só um recadinho, hein? Viu, Éder? Hoje não tem baile no Clube dos Idosos não, tá? Foi cancelado, então vai ficar em casa. Então, gente, muito obrigado, que tenham todos um ótimo domingo, uma feliz Páscoa para todos, né? Que realmente reine no coração de cada um o verdadeiro sentimento do nosso Criador e não o sentimento do ovo, da Páscoa, do chocolate. Que todos fiquem com Deus. Segunda-feira, a partir das 7 horas, nós estaremos aqui na Rádio Marupá, com a Rádio Mais e o programa Cidade em Movimento, com muitas informações. Que todos tenham um final de semana maravilhoso. Fiquem todos com Deus, que eu digo sempre, com Ele eu estou sempre, né? E que possamos nos vermos em outra oportunidade, se Deus quiser. Grande abraço e até sábado que vem com mais um Marupá em Debate. Tchau.